Sejam bem-vindos a mais um Princípio Ativo e, como sempre, a gente sempre vai trazer aqui no nosso podcast pessoas que fazem um trabalho relevante, que amam o que fazem e que de alguma forma aplicaram princípios que mudaram a sua vida e, nesse caso aqui, não muda só a vida da pessoa que a gente vai bater um papo aqui, mas os princípios que ela aplica mudam a vida de outras pessoas também, né? Mas sem enrolar muito, a gente vai falar sobre saúde, sobre o movimento cura, né? Essa frase eu nunca vou esquecer que essa pessoa me falou. Recebo aqui a minha amiga de poucos anos, eu não vou falar para não entregar muito da nossa idade, Natália, seja bem-vinda. Obrigada! Muito bom te receber aqui para falar de algo que eu sei que faz seu olhinho brilhar e eu sei que faz o olhinho das suas alunas e dos seus alunos brilharem também, que é a atividade física. Isso, gente. Atividade física é base, né? É básico. É básico. Deveria básico. ser. Deveria. Deveria. E assim, você hoje, atividade física faz parte do seu dia a dia, você respira isso, mas nem sempre essa foi a área, assim, tem alguém na família, vou me inspirar. Não. Quando que surgiu essa questão da atividade física na sua vida, na sua carreira? Olha, eu digo que a educação física escolar tem um papel fundamental na vida da pessoa. Desde importância física mesmo, de desenvolvimento motor, porque se você não for estimulado naquela fase, você não vai mais. e quanto por profissão mesmo, né? Então, lá pelos 13 anos, foi mais por assim, não vamos deixar a Natália em casa sem fazer nada no outro período, no contraturno da escola, né? Então, me inscreveram no vôlei na Cava do Bosque. Aí começou a minha paixão. Primeiro eu queria ser atleta de vôlei, mas a minha altura não permitiu, né? Eu te entendo, eu também gosto muito de jogar vôlei, mas alguma coisa me impediu de seguir essa carreira. Pois é, então começou ali, né, no vôlei. Joguei vôlei por algum tempo na Cava do Bosque. Depois joguei também um pouco de vôlei de areia. E aí, beleza. Mas sempre fui muito ativa. Não era daquelas pessoas que na educação física ficava lixando a unha no banco, sabe? Eu Sei, jogava de conheço a tudo. Eu participava, eu adorava, sempre gostei muito de educação física. Aí depois, indo na igreja, me interessei pela dança, né? Aí fui pro mundo da dança. Então a gente foi fazer aula para ficar melhor, né? Porque Pra fazer um negócio bem feito, né? dá uma ajudada, né? Aí a gente comecei balé, contemporâneo, aí me interessei pela área, entrei no curso técnico, né, para ser professora. E aí no curso técnico, eu falei, olha, com o curso técnico eu não poderia abrir uma escola. E eu sempre falei, nossa, eu quero abrir uma escola. Mas aí eu precisava de ser ou pedagoga ou profissional de educação física para conseguir abrir uma escola. Então, a princípio, eu entrei na faculdade de educação física para ter uma escola de dança. Pouca gente sabe dessa história, eu acho, né? Eu falei assim, nossa, né? Só que aí quando você entra mesmo no mundo da educação física, cada semestre que tem uma matéria, você quer ser aquilo. Quem ama... Me apaixonei por isso. Me apaixonei por isso daqui. Não, esse semestre vai ter natação. Nossa, eu vou dar natação, né? Essa é a minha vida. Aí trocou, musculação. Nossa, eu vou ser só da musculação. Então... se você me colocar ali, não tem nada para você fazer mais nessa área, eu vou para outra. Não tem mais, eu adoro tudo na educação física. Amo, 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 amo. E nessa trajetória você falou de se apaixonar por essas várias áreas. Tem alguma área que eu me lembro de você ser árbitra, inclusive, né? Uhum. É natação? Não lembro. Natação. Sim, porque assim, durante a faculdade você tem que cumprir horas de estágio, de atividade complementar. E aí tava tendo um curso de arbitragem. E aí valia horas, então eu fui mais pelas horas. Porque a minha intenção não era ser árbitra. Então a gente fez o curso, acho que em Sertãozinho, pela Federação mesmo, Paulista. Acho que é FAP, Federação Aquática Paulista. E aí a gente fez o curso e a gente estava apto para arbitrar. Então eles chamam, né, quando tem na região. E eu cheguei a arbitrar, se não me engano, duas competições. Uma na Recra. Aí é aquela coisa, ninguém sabe, mas tem muitos tipos de árbitro, árbitro de virada, de chegada, tem de tudo. E aí eu fiz uma ou duas arbitragens ali, e aí todo ano você tem que fazer a reciclagem, né? Então foi só por um ano, porque eu precisava daquelas horas na faculdade e depois eu não fiz mais. Mas foi uma experiência, assim, por um ano eu fui árbitra. Cara, e aí você me contando essa história, essa trajetória da faculdade, do técnico em dança, deu para perceber que a Natália tem essa questão assim, vou começar a fazer isso. Tá, como é que eu faço para fazer isso aqui bem feito?
né? Parece que você sempre quer mergulhar. Tudo que você quer fazer, você fala, tá, o que eu preciso aprender para ser melhor nisso daqui? Faz parte meio que da sua vida? Ah, tem que ser, né, gente? Hoje em dia tem muita gente formada no Google, ou que, sei lá, né, é mestre em, sei, redes sociais, TikTok. Né, viu lá no TikTok, educador já sei. físico, formado onde? Na Universidade do TikTok. Gente. Então, não, a gente tem que procurar ser melhor. Sempre onde eu quis estar, eu queria ser o melhor, fazer o melhor, né? Ser a melhor. Então, na dança, eu falei, não, vamos fazer, não tem como você dançar aqui do nada. Então, vamos procurar técnica, né? Então, fiz o curso técnico, 3 anos de curso técnico. Aí, no primeiro ano de curso técnico, eu entrei na faculdade. Então, eu fiquei fazendo o curso técnico e a faculdade. Era assim, minha vida era das 6 da manhã às 10 da noite estudando. Na aula prática, aula teórica, porque não é só prática, né? A dança tem a parte teórica também. Então, fiz tudo. Fiz o balé, o contemporâneo, sapateado, danças urbanas. A gente passou por tudo. Por música, a gente aprendeu até, sabe? Música, clave, Teoria o musical. tempo. A gente aprende tudo. Anatomia, na dança, né? E aí, junto ali, conciliei a faculdade. Então, eu fiz 3 anos de licenciatura, que é para poder dar aula em escola. E mais 1 ano eu completei bacharel, que é a academia, a parte de academia. Então, eu tenho licenciatura, bacharel e o técnico em dança. Você é a pessoa... Não, que aí, vocês acham que parou por aí, né? Mas não parou. Não pode, gente. Não parou por aí. A gente ainda vai mergulhar mais nessa questão da formação. Porque eu vejo que a sua área, assim como algumas outras, você precisa estar em constante formação e atualização. Mas me conta, falando ainda da sua trajetória, terminou a faculdade ou, assim, até concomitante à faculdade, você começou a atuar numa instituição como educadora? Sim, sim. Após a faculdade, você fala, assim que eu terminei? Acho que eu não lembro se foi concomitante ou se foi logo que você terminou, que você começou a dar aula no Educa Jovem, isso? Isso, sim. Assim que eu terminei a faculdade, dezembro, fevereiro eu comecei, lá no Educandário, no projeto Educa Jovem, né? Então, assim, quando eu comecei a faculdade, a minha área mesmo era dança. Eu queria ter uma escola de dança, e estava no técnico de dança, estava fazendo a faculdade, embora gostasse de cada semestre de uma coisa, eu sempre atuei na dança. Então, eu dava aula de balé, de sapateado, de contemporâneo, de danças urbanas. Então, comecei a dar aula mesmo há muito tempo, né? Mais de 15 anos eu dou aula, né? E aí, comecei nesse projeto no Educa Jovem, a princípio, não com dança, que eles precisavam de alguém de esporte, né? Para atender os adolescentes, né? Criança e adolescente, com esportes. Então, comecei com vôlei, com basquete e com natação. Então, quando a gente está nessa área, aí eu comecei a mergulhar nisso, né? Falei, gente, tem que ser boa nisso. Então, se me perguntar hoje sobre as coisas, já, na minha cabeça já... e as coisas vão se atualizando também. Sim. Mas, na época, foi isso. Aí, a coordenadora começou a me conhecer melhor, sabia da minha experiência na dança, né? E fiquei 1 ano na parte dos esportes, né? A gente formou times, a galera foi para competir, assim. Mas o intuito não era criar atleta, era criar pessoas. Sim. Formar pessoas, né? Dar oportunidade, porque é isso, o esporte, ele não é algo físico, ele transforma mesmo a parte cidadã da pessoa, né? O contato, saber respeitar, saber perder, saber tudo, assim, lidar com o outro, né? Então, o objetivo do projeto sempre foi alcançar e transformar a vida da pessoa através daquilo, seja do esporte, da aula da culinária, da dança. Então, 1 ano eu fiquei na área do esporte, trabalhando com os adolescentes. E aí, depois de 1 ano, ela contratou uma outra pessoa, e a outra pessoa ficou com os esportes e eu fui para a dança. Aí voltei para a dança e aí trabalhei com eles com balé, com danças urbanas, com contemporâneo e consciência corporal para os menores. Nossa, sensacional. E eu acredito que toda essa bagagem de dar aula, tanto neste projeto, como eu sei que você também atuou em outros projetos sociais ou socioculturais, né, como o Filadélfia, toda essa bagagem você utilizou quando você foi montar o seu negócio. Mas eu quero saber como que veio essa ideia. Tipo, não, vou ter o meu estúdio, vou dar aula, vou ter o meu negócio. A Natália empreendedora surgiu quando? Na raça. Assim, vai ou vai, entendeu? Então, assim, eu falo que esse projeto social, ele transformou... Eu sou uma Natália antes do projeto social e outra Natália depois.
Porque quando você tá mesmo ali lidando com as pessoas que vivem em outra situação de vida, é outra história, você consegue enxergar mesmo muita coisa. Não é te contar, ou não, estou vivendo com essa pessoa. Então, eu sou outra Natália depois desse trabalho, assim, mudou a minha vida, minha visão de vida. E a Natália Empreendedora surgiu depois do nascimento da minha primeira filha. Eu ia falar isso. Teve alguma coisa a ver com gravidez aí? Teve alguma coisa. Em 2017, fiquei grávida, estava trabalhando lá no projeto social. Aí, a Liz nasceu em novembro de 2017, saí, né, da minha licença maternidade, e aí eu teria que voltar em março. Nunca mais voltou. Nunca mais voltei. Tentei dar uma conversada lá, falei, olha, porque assim, o dia inteiro longe, assim, primeiro filho, a gente, né, não quer. Aí eu falei assim, ai, não tem como voltar só meio período, a gente dá um jeito. Não dá. Falei, bom, gente, então... Um beijo, beijos. muito bom estar com vocês. Uma mão na frente, outra atrás, fui embora. Assim, sabia que não era um dinheiro que me faria falta, assim, a ponto de necessidade total, porque meu marido trabalhava, né, e tinha... Mas, né, a gente muda ficou... a estrutura familiar, ele muda o arranjo familiar. Ficamos no básico do básico, vamos segurar as pontas aí, né? E aí foi assim, em março. Aí tô lá, 100% mãe. Aí a gente não consegue ficar, né, parado. Parece entendo. Que o mundo tá acontecendo e você tá ali, só assim, espectador. Só sendo mãe. Tipo, não é só sendo mãe, porque isso já acaba com todo mundo. Ser mãe não é fácil. É puxado. Mas falta alguma coisa, assim, sabe? Pro seu perfil, né? Pra Natália, porque algumas pessoas se bastam nisso e se veem completas nisso. Sim. Mas eu me vi por 3 meses completa nisso. Depois... Já tô completa, já deu de estar completa. Precisava, para que você fosse plena, se sentisse plena como mulher, como ser humano, você precisava de mais. Precisava. Aí eu comecei a ver o que eu posso fazer, né? Porque queria voltar a trabalhar, mas não queria perder o tempo com a minha filha, né? Ter que colocar ela tão cedo numa escolinha. Aí falei, gente, Pilates. Eu já tinha um contato com Pilates antes, assim, tinha feito aula, conhecia. Na faculdade também teve uma parte, assim, de amostra do que era ali, sim. Falei, gente, eu acho que, né? Horarinho agendado, eu faço minha agenda, vou ali, volto pra casa. Sei quando tem aula, essa é a hora eu não quero pegar aula e tá tudo bem. Fico com a minha filha, vou ter mais tempo, iludida. Iludida mesmo, porque iludida. Eu não seria essa professora, né? Eu seria a Dora. Então não é só ir lá e dar aula. Não é só ir lá e dar aula. Quem vai gerir o negócio? Exatamente. Ir lá e dar aula já é algo, porque você tem que estudar, tem que planejar. Então é além disso. Mas eu não tinha isso na minha cabeça, né? Nunca tinha... Não, vou lá só dar aula. É só alugar uma sala. Botar o aparelho lá e ir embora. Mas não é, né? Mas fui iludida. Aí eu falei, bom, não posso, na minha cabeça, você ir lá e fui fazer o curso. A Liz tinha 6 meses, quando eu comecei o curso de Pilates. Então, aí vamos ali. Vou fazer o curso de Pilates. Já começamos o investimento, porque o curso de Pilates também não é barato. Parcelations, cartãozinho, com aquela renda apertada que só o marido tava, né, com dinheirinho. Vamos, parcelamos lá no cartão em suave 12 vezes, 12 prestaçõezinhas e fomos. Liz, 6 meses, ainda só no peito, só peito. Aí eu falei, como que eu vou fazer com essa criança? Então a gente tirava leite, congelava. Elton, toque, a filha é tua. Vou pro curso e assim, era o dia todo. Era das 8 às 6. Aí podia ir pra casa almoçar, acho que 1 horinha, se eu não me engano. Primeiro dia, voltei pra casa, o Elton tava desesperado. Essa menina chorou o tempo todo, não vai dar. Eu não vou conseguir ficar aqui o dia inteiro com ela amanhã de novo. Aí falei, calma. Aí o coração, assim, apertadíssimo, né? Aí voltei pro curso, comentei com a professora, né? Ela, não tem problema, traz ela. Aí falei, gente do céu, certo que vai dar? Aí, beleza. Falei, Elton, então vamos todo mundo junto. Aí, no outro dia, foi Elton, as malas, né? Os carrinhos, as coisas, tudo. Todo mundo pro curso. A família foi fazer o curso. Foi fazer o curso. Aí, eram salas, né? Era um estúdio. Aí, ele ficou em outra sala com ela, assim, brincando. Colocou coisa no chão pra ela e ficou lá. Aí, ela chorava, mamar. Ele batia lá na porta. Eu parava lá, ficava assistindo o curso, dava mamar, devolvia, voltava. Então, foi assim o curso. Todo foi eles junto e a Liz junto. Então, quem não sabe, o Elton, que é profissional do audiovisual, também formado em Pilates, né? E por osmose. Por osmose dos momentos de mamar. Sensacional. Aí foi assim.
Aí concluímos o curso. Tá, e aí, assim, se tratando de Pilates, aí a gente vai para uma segunda parte. Concluí o curso, agora estou apta a dar aula de Pilates. O Pilates não se dá só verbalmente, precisa de uma estrutura. E me disseram, já ouvi falar, que essa estrutura também não é barata. Não é barata. Aí, beleza. A princípio era isso, porque como eu queria ter mais tempo, eu falei, não vou trabalhar para alguém, porque a pessoa vai me enfiar um monte de aula, eu vou voltar a trabalhar o dia todo. Então, teria que ser meu, para eu conseguir fazer a minha hora que eu quisesse e tal. Aí, beleza, fomos pesquisar aparelhos. Aí, falei, gente, como é que faz? Caro. E não parcelava em 1000 vezes igual, e não tinha nem limite no cartão, porque era muito. Então, o meu limite não era alto, não. Naquela época, né, 2017, hoje em dia eu... Hoje em dia, na empresária, né? O banco fala, olha aqui o cartão assim, novinho. Que isso? Olha aqui. Pagou esse mês? Nossa, triplicou o mês que vem seu limite. O banco, você tá perdendo o limite. Tá perdendo o limite, me dando limite. Aí, falei, não. Fui pesquisar salas também pra saber valor de aluguel, tamanho, se ia caber. Então, beleza. Achamos uma sala, numa região também legal, né? Porque o Pilates, ele é um público, mas ele tem um público, então não dá pra gente colocar em qualquer lugar. Ele tem um público. Então, escolhi a Zona Sul ali, então o aluguel também já não é tão barato, mas consegui uma sala pequena, então seria menorzinho. Aí falei, não, vamos. Fechamos o aluguel da sala, sem ter alunos nenhum. Compramos os aparelhos. Sem ter alunos nenhum. Sem ter alunos nenhum. E falei, gente, vai ter que dar essa parcela aqui bem alta, né? Porque não fez em 12, fez em, sei lá, 6, eu acho. Meu Deus. Acho que 6. Então, era uma facadinha, né? Aí fomos. Compramos as coisas, tudo no cartão. Tava pagando o curso ainda. Aí, o aparelho, ela não fez no cartão, ela fez no cheque na época. Cheque, gente, pré-histórico. Os incas e os maias, para quem não sabe, os jovens, era um papel assim que você assinava e dava pra pessoa. Isso. E aquele papel ali significava que um dia ia compensar aquele dinheiro. Talvez aquela pessoa pagaria. Mas eu paguei, deu certo. Mas assim, fomos aos trancos e barrancos, começamos. Aí um amigo, sabe? Um amigo meu, assim, Thiago, me ajudou na época. Não sabia nada de redes sociais. Instagram 2017 ainda, né? O que é isso, Instagram? Nossa. Né? Lembra como o Instagram ainda ninguém dava moral pra ele? Era todo mundo do Facebook ainda. Tinha acabado de migrar do Orkut pro Facebook, gente. Quem que é esse Instagram? Aí criamos lá, começamos. A minha primeira logo, né? Aí começamos tudo lá, fizemos inauguração, pá. Então tava tudo prontinho, só faltavam os alunos. Que é a parte mais difícil, porque assim, quando quem você paga tudo. Quando você tá falando que você vai abrir, tá todo mundo, Natália, abre lá mesmo. Eu vou, quando começar, eu tô lá. Cadê as pessoas? Quando você abre? Não. Abre a porta. Vou lá um dia. Então assim, meus primeiros alunos foram meu pai e minha mãe. Então, meu pai e minha mãe. Depois veio a Tamires. Sim, que já era uma colega de dança e tudo mais. De dança, veio também. Da faculdade também, né? Não. É verdade que ela fez outra faculdade, é verdade. Tamires é advogada. Mas a gente fez acho que o último ano de curso técnico a gente fez a mesma turma. Mas as aulas a gente depois dançou muito tempo junto. A gente dançava, a gente era da mesma turma. E a Tamires, embora ela era da dança, ela era super sedentária em outros aspectos. Então, só a dança não é suficiente. Então, os bailarinos, eles precisam de outras atividades, como musculação, pilates. Então, ela não fazia nada, era sobrevivente da dança. Então, e odiava tudo, né? Você vê ela hoje, você fala, gente... Eu sigo ela nas mídias sociais. É outra pessoa, é uma ratinha de academia. Miss Maromba ali, total. Mas ela era a pessoa total sedentária. Então, o primeiro contato dela com atividade física foi o pilates. Uma vez a semana. E aí... Foi, gente, e não foi fácil, né? Tivemos um rombinho negativo aí para poder pagar. Então, eu trabalhava para pagar contas e mesmo assim não dava, ficava devendo ainda. Então, o meu começo foi trabalhando para conseguir pagar aluguel, pagar aparelho.
Não tinha Era, pra tipo, mim. não era lucro, era tipo, Não. preciso pagar tudo e ainda tá faltando um pouquinho. Exatamente. Era como trabalhar de graça. É Eu não tinha salário. É porque os alunos chegam, mas eles não chegam todos de uma vez. Não. E geralmente eles não chegam no time suficiente para fechar aquela conta do mês, né? Isso, sim. E o meu valor também não era não era no valor de mercado, porque quem era a Natália, né? Então, começando. Na área. Então é isso, você tem que criar uma confiança com o pessoal. Então a gente começou o trabalho de redes sociais, e aí o aluno que vinha a gente já postava, usava. Então começamos assim. E aí aos poucos as pessoas foram chegando, mas assim, a gente hoje contando esse aos poucos, parece que foi em 2 semanas, um mês, 2, 3, 4, 5, 6. Não! Foi muito tempo. Foi, acho que, um ano. Para você ter um número de alunos que você fala, olha, consigo pagar as contas e sobra o dinheiro da Coca-Cola. Exatamente, da Coca-Cola. Exatamente, um ano. Aí, nesse um ano, a gente tava numa sala bem pequenininha, eu acho que de 20 metros quadrados. Bem pequenininha mesmo. Era só os aparelhos e o corredorzinho para você se movimentar. Era bem pequenininha. Aí, em um ano, eu já mudei de sala. E, assim, sempre foi muito no vamos. Não era assim, estou com caixa, vamos lá que a gente aguenta. Na fé e na coragem. Era na fé e na coragem, só vai. Aí mudamos, entregamos essa sala, e aí não queria muito mudar da região. Então a gente passou para o quarteirão de cima, numa sala maior. Aí mudamos para essa sala maior. Ficamos lá um ano, veio pandemia. Ah, que maravilha. Pandemia. Fecha tudo. Fechamos tudo. E aí foi tudo muito no automático também. Em momento nenhum passou pela minha cabeça. Nossa, tô lascada. Não, eu peguei meu celular, mandei mensagem para todos os alunos. As aulas, a partir da semana que vem, serão online. Acabou. Pronto. É isso, só comuniquei. Só comuniquei. Desespero zero. Que hora que consegue, vai manter o mesmo horário, vai mudar o horário, vai ser por WhatsApp, funciona assim, videochamada. E fomos. O quarto da Liz virou a minha sala de aula. Empurrei tudo, levei meu tapetinho e começamos a dar aula online de Match Pilates e funcional. E aí ficamos, assim, pouquinho. Gente, acho que 10% eu posso falar que não quis continuar online. Porque, assim, também existe a pessoa que não conseguiu porque foi afetada financeiramente. Mas a maioria não foi. Porque também conseguiu fazer home continuou office. trabalhando no home office, isso. Então, não foram afetadas financeiramente. Então, 10% só. Então, e aí eu consegui negociando com o pessoal, tipo, do aluguel. Então, diminuiu um pouco, porque não estava usando. Ficou um ano não, né? Ficou menos, porque depois teve as liberações com restrições, Sim. né? Mas parado mesmo, eu acho que foi de março a agosto. Foi lockdown total. Foi total. Fechou tudo mesmo, então ficou esse tempo, então consegui um descontinho no aluguel, então economizava no aluguel, aí a gente não estava saindo de casa, então combustível economizava. Então, é surreal, mas a pandemia foi quando eu mais lucrei na minha vida. Tipo assim, eu tive um crescimento. Mas com menos despesa fixa. Como eu tinha menos despesas... Gente, vocês estão escutando que eu estou escutando, a pandemia foi quando mais lucrei. Como muita gente estava passando fome e eu estava na minha melhor fase financeira. Comigo, com a gente na produtora, não foi diferente. Porque começaram as questões... Eu também fiquei assustado quando chegou, porque eu falei, como é que... a gente fazia muito evento, né, corporativo, congresso, feira, não vai ter. Eu falei, e agora, como é que faz? Só que aí começaram a aparecer as lives e quem já sabia disso saiu na frente, quem já sabia fazer. Então, a gente tem essa questão em comum. Mas Sim. Como que foi o retorno de pós-pandemia? Então, aí o retorno, se eu não me engano, foi julho ou agosto, uma coisa assim. Voltou com restrição, né? Mas, assim, de voltar, muita gente começou também no online. Eu ganhei novos alunos, não só os que já eram meus alunos fizeram, como eu ganhei novos alunos também. Porque aí a rede social também foi um boom, porque as pessoas estavam em casa, tinham mais acesso, né? Ficavam lá mexendo. Então, e as pessoas começaram a se preocupar mais com o corpo, né? Porque aí vem toda aquela história de pessoas treinadas tinham menores riscos, né? Se pegassem Covid. Aí veio a questão da pessoa também estar em casa e ansiedade, depressão e dores. Para saúde mental também. Saúde mental também. Então, as pessoas procuraram fazer atividade. Então, eu tive novos alunos. Você já teve um bom momento financeiro
Por na economia pandemia, de gastos. e o pós-pandemia também foi bom para você. Sim, aí voltamos em agosto, se eu não me engano. Porque quando eu voltei pro presencial, eu descobri que estava grávida de novo. Ah, massa. Pandemia, Pandemia. Uai, tô fazendo nada? fazendo nada, né? Vamos ter um filho. Aí, em agosto, a gente voltou. E aí, alguns alunos não quiseram voltar. Ainda estavam com medo, né? Porque eu lembro até hoje que a restrição era janelas abertas, né? Para circulação. Máscara. Higienizar tudo. Isso. E aí, mudamos algumas coisas também na forma de dar aula. Eu sempre dei aula como forma de rodízio. O que que é? Cada exercício em um aparelho. Então, eu tô ali com os alunos, ó, você vai nesse aparelho agora, você vai naquele. Aí trocava, você vai naquele, você vai naquele. Não. Passamos plástico filme em tudo, álcool gel em tudo, porque fica mais fácil de limpar, né, o plástico filme. Porque as astas, elas de espuminha. Então, a gente passou plástico filme naquilo para poder limpar. As pessoas pegavam, né? E não tinha mais rodízio. Você vai começar a aula inteira nesse aparelho, você vai ficar nesse aparelho. Você vai ficar a outra pessoa naquele aparelho. Isso foi um boom na vida de todo profissional da área do Pilates. Porque era muito cansativo essa coisa de dinâmica de ficar rodando de um lado para o outro. Gente, um aparelho só foi transformador. Dá pra fazer muita coisa. Você aproveitava muito mais o tempo de não ficar trocando o aluno. Você começava ele, terminava ali e trabalhava tudo e rendia muito mais a aula. A aula rende mais pro professor, pro instrutor e pro aluno. E pro aluno. Fica muito menos desgastante pro professor e muito mais aproveitável pro aluno. Então, ele não ia ficar trocando de mão, de pegada, né? Porque na hora você tá ali. Então, era só aquela pessoa. Acabava a aula. Então, eu sempre acabava a aula 10 minutinhos, né? Porque a aula tem 50 minutos, então eu reservava uma hora. Acabava no tempo certinho. Aí eu dei umas instruções para os alunos não chegarem antes, né? Chegar mesmo no horário para não se encontrarem nas trocas, né? Limpava o aparelho, passava álcool em tudo. E aí chegavam os próximos alunos. Então, a gente foi levando assim. Aí descobri o segundo filho, né? Aí eu falei, gente, agora, o que eu faço? Quem que vai dar aula quando eu ganhar neném? Aí foi muito surreal, porque Deus sempre cuidou de tudo. Esse que é o negócio. No dia que eu descobri que eu tava grávida, agora eu não lembro, no dia ou no dia depois? Não, no dia depois. Um dia antes, uma amiga minha da dança, da faculdade também, a Marília, estava em São Paulo, que ela foi para São Paulo para companhia, parou a faculdade na época e foi para São Paulo dançar. Aí lá ela conheceu hoje o esposo dela, o Joseph. E aí ele estava no último ano da faculdade de fisioterapia e eles estavam querendo vir para Ribeirão, mudar para Ribeirão. Aí ela me mandou uma mensagem, Nath, você conhece algum lugar que esteja precisando de professor, de pilates? O Joseph está se formando agora em físio. E ele fez o curso de pilates e ele tá apaixonado e ele quer trabalhar na área de pilates. E a gente tá indo para Ribeirão e aí ele queria. E a princípio eu tava lá com os meus alunos e não tava precisando de um novo profissional. Então eu falei, Marília, não, eu vou precisar um dia, mas não agora. E assim, outra ilusão. Iludida, mas não agora. Mas assim, se eu conhecer alguém aqui em Ribeirão que estiver precisando, eu te falo. Isso foi em um dia. Aí no outro dia descobri que tava grávida. Aí já liguei pra ela, Marília! Quando vocês vêm, eu tava fazendo as contas assim de quando a criança ia nascer e quando eles iam chegar. Aí ela, não, a gente quer mudar no final do ano. Isso era agosto, né? A gente quer mudar no final do ano, dezembro, janeiro, a gente tá em Ribeirão. Eu falei, não, então o Joseph já tem estúdio pra trabalhar, ele vai vir trabalhar comigo. Aí fizemos chamada de vídeo, aí o Joseph muito feliz, assim, sabe? A gente já se conhecia, assim, só de vista, porque ele trouxe pessoal de São Paulo pra dançar no Filadélfia, né? Sim. Então a gente já se conhecia, assim, de vista. E aí foi assim, então já tinha preparado alguém pra trabalhar comigo. Gente, a pessoa, quando ela tem esses imprevistos na vida ainda, aí ela precisa de um instrutor pra cobrir ela, né? O próprio Joseph. Pilates. O Joseph Pilates. Veio dar um Pilates, né? Veio lá da raiz. Sensacional. E aí, quando o Gael veio, você já foi retomando. E aí, antes da gente entrar em algumas questões, que eu tenho algumas dúvidas sobre as atividades físicas e tudo mais, ainda sobre a trajetória, você tem uma trajetória, assim, constante de expansões, né? E essas expansões vieram nessa mesma vibe do tipo, não é que, tenho margem para investimento, é tipo, surgiu oportunidade, o famoso meter o louco. Sempre foi assim, nunca foi preparado, sempre foi vamos. Então,
Chegou o Gael chegou em abril, né? Então o Joseph veio para Ribeirão em janeiro. Aí ele começou vindo assistir algumas aulas minhas, né? Pra gente ter o mesmo estilo, para os alunos não sentirem tanta diferença, embora cada um vai ter o seu jeito de dar Ele aula. fazia as piadinhas igual você faz também, usar uns termos que só você usa. Algumas coisas. Algumas eram dele, outras a gente fazia Olha a a mesma. uva lá, É, tá. a uva. Ele tem uma que é de brincar de roxinho. Não brinca de roxinho, respira. Ficar roxinho. Essa é dele. Sensacional. Mas algumas coisas sim, porque são comandos que os alunos entendem, né? E funciona. Então, alguns comandos a gente manteve e usava. É comando verbal. Então, março eu já saí, ele assumiu, né? Aí ainda tinha aula online. Algumas pessoas não tinham voltado ainda, não quiseram voltar. Então, continuei com esses alunos online. E o Joseph assumiu os presenciais. Então, Gael chegou em abril. Gente, muito louco. Fiquei só sem trabalhar na semana que ele nasceu. Uma semana. Uma semana. Na outra semana eu já tava com ele aqui. Eu falei, gente, vamos começar a aula. 7 horas da manhã. Qualquer coisa, vocês vão só ver eu com uma criança aqui do meu lado dando mamar, mas tá tudo certo. E a gente foi assim. Aí ele saía nos prints, assim, do ladinho, com 2 semanas de vida. E eu não parei, então. Foi uma semana só que eu parei de trabalhar. No físico eu voltei depois de 3 meses, né? Então, mas eu fiquei no online o tempo todo, eu não parei. Parei uma semana. Aí veio a oportunidade de expandir, por quê? Na verdade, a gente fez a oportunidade. Porque a gente no prédio que a gente tá, no primeiro andar, são 4 salas. E a gente tava na sala 1. Então, pra gente conseguir expandir, tipo, a sala 2 teria que estar vaga. Então, a gente quebraria só uma parede e tava ali junto. Mas a sala 2 estava ocupada. Aí a gente tinha só a sala 3 que tava desocupada. Então, pra dar certo, e aí tinha gente na sala 4. Eu teria que fazer uma proposta pro pessoal da sala 4 vir pra minha sala 1, a gente quebrar a parede entre a 4 e a 3 e formar. Aí mandei mensagem pra proprietária, falei, será que se não conversar com eles, né, eles vierem pra minha sala, a gente vai lá e quebra e junta e tal. Aí ela, eu vou conversar com eles. Aí, beleza, conversou com eles aceitaram. Falei, meu Deus, então E agora? vai. Eu só tive. Era só uma ideia. E agora? Agora E tem aí, o meu contrato era por imobiliária e tal. Aí ela, não, Nath, ó, a gente tem confiança em você, você ficou aqui esse tempo todo, nunca atrasou nada, a gente vai tirar da imobiliária e vamos fazer um contrato entre a gente. Então, ela conseguiu deixar um valor legal, porque pela imobiliária tem o valor da imobiliária, né? Então, Sim. ela, se fosse pra imobiliária, tinha que fazer um valor maior. Então, a gente vai tirar, a gente mantém um contrato entre a gente mesmo. E aí foi assim. O Gael tinha 4 meses, eu acho. Tem umas cenas muito legais de vocês ali arrumando. E o Gael no carrinho. Uma bagunça de bola e o carrinho, a criança dormindo, né? E aí foi assim, quebrou a parede lá, juntou, comprei mais um aparelho. E aí fomos. E aí o Diogo também, Nath, vamos colocar mais gente. Porque aí com mais aparelhos a gente conseguia colocar mais pessoas no mesmo horário, né? E aí a gente expandiu desse jeito. No final, acho que deu 1 ano de pandemia, a gente voltou mais 1 ano e a gente trocou de sala. Aí fomos pra sala 3 e 4, juntamos ali. Ampliamos, ficou maior a área de funcional, também consegui atender mais pessoas no funcional e mais pessoas no Pilates. Aí veio agora, a gente tá. Agora em janeiro temos a nova expansão. Gente. Ela não para. Em janeiro agora vai para mais uma expansão. Mais uma expansão. Outra coisa também que foi Deus, assim, sempre. Por quê? Eu queria expandir, mas no meio disso tudo chegou uma nova colaboradora, que é a Suelen. Vamos falar dela primeiro, pra gente não cortar a ordem. O que aconteceu? A Suelen, na pandemia, fechou o estúdio dela, que era no quarteirão de baixo. Então, pra ela não foi tão fácil como foi pra mim. Então, ela precisou fechar. Ela fechou o estúdio dela, devolveu a sala, embalou os aparelhos dela e guardou na casa do pai dela. E ficou lá guardado. Aí, quando retomou, alguns alunos dela quiseram retomar também, mas ela não tinha mais o estúdio dela, o local dela. Aí ela me achou ali, perto do estúdio dela. Tipo, não ia mudar nada pros alunos? A mesma localização, pra ela também, ela morava perto. Aí ela me mandou uma mensagem se eu não tinha interesse em parceria, de sublocar pra ela, né? Os horários que eu não estivesse usando, pra ela atender os pacientes dela. Aí a gente começou uma parceria assim. Então, fizemos o contrato e aí ela me pagava uma porcentagem para poder usar a sala. Aí a gente foi se dando super bem. Aí eu perguntei para ela, olha, como eu já também queria, porque é isso. Ou você
só dá aula e não pensa na parte administrativa, porque isso vai indo no automático. E aí Sim. é Deus que toma conta também. Deus vai fazendo o fluxo de caixa Ele ali. vai fazendo, porque eu tava numa pegada assim, de muitos alunos e eu não conseguia Pensar na gestão. pensar na gestão. Então, a gente tava só indo. Tava Então, na correnteza, então a gente tava lá. E assim, enquanto tá dando tudo certo, tá tudo beleza. Mas vai Exato. dando um medinho, porque você sabe que Vai dando você tá medinho. navegando no escuro, né? Uhum. Eu te entendo A perfeitamente. qualquer momento pode acontecer alguma coisa É. e lascou. Aí, eu falei, você não tem interesse de trabalhar comigo no ano que vem? Ser mesmo do estúdio? Aí ela, não, tenho interesse. Aí, em janeiro deste ano, de 2023, ela passou a ser professora do estúdio. Então, no período da tarde e noite, eu não dou aula. Então, nesse período, eu tô a Natália administrativa. Então, começamos em janeiro. Eu dou aula no período da manhã e ela tarde e noite. Embora eu ainda tenha uma turminha à noite. Eu sei. Que se eu não for, elas me matam. Então, eu vou só pra aquela turminha. Elas criaram uma dependência ali. E assim, é bonito. É bonito porque você conquistou essas pessoas, né? Elas acho que elas são felizes com a sua aula. Então, você tem que dar essa aula. Fazer o quê? Então eu vou lá. Mas assim, é isso. Então, eu consegui, em 2023, ser uma administradora também. Então, consegui com o Sebrae. Então, eu fiz o acompanhamento com eles durante 6 meses. Então, o Sebrae chegou e, assim, mudou muita coisa. A minha visão, assim, não dá para ser só instrutora de Pilates, né? Então, eu precisava de saber de administração, de marketing. Embora a gente precise de profissionais da área, eu tinha que saber o básico. Então, a Natália, à tarde, embora pareça que, você não está dando aula, você está em casa de boa. Não, eu tô trabalhando, tô ali no computador. Então, a gente conseguiu voltar os planos, contratos, porque tava o Deus dará. As pessoas só me pagavam lá no dia. O dinheiro chegava, o dinheiro pagava as coisas, você sabia que tava tudo certo porque sobrava alguma coisa. Mas era assim, aí aluno esquecia, aluno depois pagava, e aí cada aluno pagava num dia. Então, eu consegui pensar e mudei toda a parte. Então, nós temos um dia fixo de pagamento, temos boleto, uma conta jurídica que não tinha, era tudo no meu CPF. Ah, que maravilha, a Receita Federal adora. Maravilhoso. Então, Eles adoram. a gente regularizou tudo, toda essa parte de tudo. É uma empresa mesmo, sabe? Que tem uma contadora, que emite nota, que a gente tá total assim. O CREF, somos registrados CNPJ do CREF também, então tá tudo. Antes não tinha, não era porque eu não queria, porque eu não sabia e eu não conseguia. E é isso, né? Assim, o lance vamos começar. E aí a gente vai Vai arrumando. ajustando. Porque vamos começar tudo, cara, é muito difícil. Ainda mais no Isso. Brasil, empreender é muito difícil. Não é fácil. Então aí a Suelen chegou e aí consegui pensar administrativamente falando. Aí chegamos numa parte que eu não tenho mais horário. Então eu não conseguia ter aluno novo. Então não tem pra onde você melhorar, você problema crescer. Entendeu? Aí eu falei, gente, a gente precisa de um lugar maior, precisamos de mais aparelhos. Porque aí a Suelen vem mais dias, de manhã também, e ela atende mais pessoas, mas aqui não dá pra gente enfiar mais aparelho. Aí tinha a sala do lado, que é a sala 2. Mas, beleza. Aí eu falei, gente, mandei mensagem de novo pro proprietário, né? Aí, falei, não tem como você perguntar lá pro rapaz se ele se ele vai sair recentemente, se ele... O contrato dele tá pra terminar, vocês querem renovar com ele? O aluguel dele tá em dia. O que vocês... Aí o rapaz, não era o proprietário direto, né? Um intermediário ali que cuida pra ele. Aí, falei com o proprietário, o contrato do rapaz ainda não tá pra vencer, mas eu acho que vai renovar, tá tudo certo, a gente não tem como pedir a sala agora sim. Eu falei, beleza. Comecei a pesquisar outros lugares ali em volta, valores. Mas eu gosto dali, sabe? Eu gosto bastante de onde a gente tá. Pela segurança também, assim, porque é um lugar fechado, não é ali na rua. Essa é outra coisa que as pessoas acham que o negócio tem que estar na rua, que tem que ter uma fachada grande. E não precisa. Então, eu sempre gostei dessa coisa de não precisar estar na rua. Aí, beleza. Um belo dia, eu tava com isso assim dentro de mim, né? Quero expandir. Mas eu não tava mais aquela Natália, vamos. Mas eu não sei porquê, acho não, é Deus, né? Dá uma segurada. Sabe quando você não sente paz? Eu achei casas maravilhosas. Falei, nossa, olha isso aqui. Mas eu não encantei. Essa questão do sentir paz, eu acho que é fundamental, né? Porque quando dá paz, pode meter o louco, porque por mais que as pessoas falam, meu, que loucura,
Se você tá com paz, você vai. É. Mas você não tá com paz. E aí eu tinha uma amiga também que queria uma parceria junto na parte da estética. Ela, não, Nath, vamos alugar um lugar junto. Aí a gente divide as despesas. Aí é bom que tem troca de clientes, as pessoas se interessam pelo seu. Então, assim, mas sabe quando você, não, acho que é legal, mas vamos ver, vamos pesquisar. E não tava. Fui olhando, mas não é igual foram as outras vezes. Sem Vamos, empolgação. pum. Não, sem empolgação. Aí um belo dia, onde a gente tem um grupo do condomínio ali, né? Aí mandou o rapaz da sala 2. Olha, pessoal, tô saindo. Se alguém de vocês tiverem interesse, me fala que eu já falo pro proprietário que vocês querem ficar. Aí já mandei mensagem. Falei, eu quero! E aí foi assim. Falamos lá, negociei também valores. E agora já começamos a quebradeira lá. A Suelen, que tava com os aparelhos guardados na casa dela, eu comprei os aparelhos dela. Então a gente tá com mais aparelhos agora. Então, dia 13 de janeiro, a gente inaugura a nova expansão do estúdio. Então, a gente vai ter... A Suelen vai começar a atender mais horários de manhã também, que ela estava só à noite a princípio. E aí, ela vai também atender mais horários de manhã. E à noite também vamos abrir mais horários com a outra pessoa também aí, que é um segredinho. Com uma nova colaboradora aí. Então, dia 13 de janeiro, a gente faz a reinauguração do estúdio. Com mais uma sala ali. Essa trajetória é sensacional porque, assim, quem vê como você começou... E eu queria perguntar, assim, se você tinha ideia de quando você começou a empreender, falou assim, não, eu sei que eu vou chegar nesse nível de expansão, de ter colaborador, ou não, você foi vivendo cada fase, você enxergava essa perspectiva, ou você não, eu enxergava só até aqui, depois que eu cheguei aqui eu enxergava um pouco mais, como é para você isso? Como empreendedor agora, a gente precisa enxergar lá. Mas como eu nunca tive essa parte, né, formada em mim de administrativo e tal, eu nunca enxerguei. Então eu vivia. A hora que não dava mais, eu falava, tem que mudar. Aí mudava. Aí eu ia vivendo. Não, tem que mudar. Então eu mudava. Mas agora não, agora a gente tem metas, então, algumas coisas estão mudando por conta dessa visão mais administrativa e empreendedora. Mas a Natália, CPF, só ia lá, dava aula e falava, não dá mais. Tem que expandir. Tem que expandir, tem que ter mais lugares, tem que ter mais horários. Então, foi sempre etapa por etapa, a gente foi vivendo só. E me diz uma coisa, agora tratando realmente da parte de atividade física, que eu sei que é algo que você está em constante aprendizado, atualização e tudo mais. Dentro do Pilates, que é uma das áreas que lá você trabalha com funcional e Pilates, certo? Isso. Então, eu vou tirar a dúvida das duas partes. Agora vem a minha parte curiosa. Dentro do Pilates, para quem é leigo e tem alguns preconceitos sobre definição, o que é o Pilates? O Pilates foi assim. Pilates ele tem esse nome de Pilates porque ele foi criado pelo Joseph Pilates. Então, lá na guerra, estava acontecendo a guerra lá, o Joseph estava lá, trancadinho, aí chegavam os soldados feridos da guerra, e o Joseph sempre foi muito como ele sempre foi muito doente, desde criança, ele sempre foi muito ativo. Então, ele lutava boxe, sempre era do exercício. Então, ele estava lá na guerra, trancadinho lá, aí chegava soldado ferido da guerra, o que ele começou a fazer? Ele queria colocar esse povo para fazer exercício, para reabilitar, né? Então, chegava soldado ferido lá, o que ele fazia? Pegava a mola do colchão, arrancava as molas dos colchões. Tinha uma cadeira de roda lá, ele foi construindo os aparelhos na guerra. Então, os aparelhos hoje em dia do Pilates, eles são, hoje, né, são modernos, mas eles vieram de camas, de cadeiras de roda e de barris, sabe, barril? E molas de colchão. Foi assim que foi criado o método. Ele fazia a pessoa fazer força, mobilidade, ele reabilitava os soldados da guerra através dessas coisas, desses aparelhos e do exercício. Então, o Pilates, ele é isso, são exercícios feitos com molas nos aparelhos que trabalham mobilidade, resistência, força e que dão condições para o corpo, que aí as necessidades de cada um, né? E aí vai trabalhando o corpo, vai lapidando o corpo, moldando o corpo através dos exercícios.
E legal você me falar isso. E não só nos aparelhos, também no solo. Sim, aí você me falou que isso vai moldando, vai trabalhando o corpo da pessoa de acordo com as necessidades, né, de cada corpo. Isso. Aquela pessoa que tem uma necessidade ou um objetivo de hipertrofia, o Pilates é recomendado ou não? Vai para musculação? Então, sim, ele é recomendado, mas tudo depende de quantidade e de forma. Muita gente acha que Pilates é só alongamento, mas não é. Também trabalha essa parte, mas é muita força. Depende muito, Ti. Se te falar assim, olha, vai hipertrofiar? Vai. Mas, por exemplo, se a pessoa vai uma vez só na academia, ela vai ganhar? Não vai. Se a pessoa vai uma vez só no Pilates, vai ser bom? Eu sempre falo que 1 é melhor que 0. Sempre vai ser melhor, sempre. Mas depende de como essa aula ela é montada, como ela é executada, depende da intensidade. Então, tudo dá sim. Na musculação, você consegue ir além, por conta de carga, né? Você consegue colocar. As molas, elas chegam num limite, né? Então, o indicado mesmo, assim, total hipertrofia é musculação. Mas no Pilates você consegue ter, sim, ter ganhos. Sim, e o ambiente é diferente também, né? Assim, depende, tem pessoas que elas querem hipertrofia, mas vão pensar nas necessidades individuais, assim. Isso. A pessoa fala, olha, eu não me adapto a esse ambiente. Então, você consegue ter isso, só que... E é a maioria, Ti. A imagino. maioria que tá ali no estúdio, que procura estúdios, é porque não gostam do ambiente de academia. Não gosta daquele putz-putz, daquele... Posso, tá acabando aí pra gente dividir a máquina? E é isso. E as pessoas estão tendo consciência que não dá pra ir pra academia e fazer o que quer. Como que é esse exercício? Faz assim. Sabe que não é de qualquer jeito, que tudo tem objetivo, que quantidade, que série, que repetição, que carga, que qual exercício, a ordem do exercício, tudo interfere. Então as pessoas estão tendo consciência que vai precisar de um personal na academia também, né? Além de pagar a academia, pagar o personal, então elas preferem ir para o estúdio, porque o profissional já está ali, né? Vai estar focado nela. Não tem 580 pessoas no mesmo horário. Lá a gente trabalha com 3 pessoas no mesmo horário por profissional. Então, assim, o atendimento é mais personalizado, a pessoa sai, o ambiente é diferente. E amizades que formam, né? Ontem a gente teve a nossa confraternização. Eu vi fotinhas. E assim, é isso, as pessoas, elas geram vínculo, né? Então, como essa turma que eu tenho que ir para elas à noite, é o vínculo, é a amizade, sabe? Tudo isso interfere. E aí, antes de eu ir para a próxima pergunta, que é uma dúvida também, um esclarecimento, assim, você me tocou no assunto que sempre me deixou intrigado. E aí eu quero a sua versão, como que você enxerga isso? Você tem a noção, porque eu sei que é isso, você tem a noção que nessa sua carreira no Pilates e no funcional, você adquiriu mais do que alunos? Hoje você tem fãs? Porque tem algumas alunas suas que elas não são só clientes, são pessoas que elas querem estar com você, gostam de estar com você, te presenteiam, elas têm prazer em participar da sua aula. Você tem noção disso e você sabe qual que é a receitinha? O que você fez para poder conquistar isso? Não sei, Ti. Não sei a receita. Eu acho que, assim, procurar ser um bom profissional mesmo, né? A diferença é isso. A diferença não é de se diferenciar. Claro, também estrutura conta muito, né? Mas ser um bom profissional mesmo e ser humano. É isso que diferencia, né? A pessoa chega lá, eu não vou só dar aula, né? A gente conversa, a gente ri, a gente brinca. Tem mesmo a hora de... Não, agora... Vamos parar de contar a história da carochinha agora, que você tá me enrolando, e vamos fazer o exercício? Vamos fazer a aula? Então é isso. É esse contato mesmo, a gente sempre tá junto. A gente às vezes acaba a aula, vai comer fora. É essa união mesmo. E o maior marketing são os meus alunos, não é a rede social que eu tô ali fazendo patrocinado. São as maiores retornos de aluno que eu tenho, são indicações de alunos, né? Então, seu maior canal de aquisição é o boca a boca ali. É a indicação, sim. E quanto muda, né? E quanto as pessoas... Nossa, eu fiz Pilates de outro lugar, não era assim, sabe? E é louco, quando vem por indicação, parece que você não precisa convencer tanto, né? Porque você tem um processo de venda, né? Quando alguém chega para você e você vai abordar, você está se vendendo ali para mostrar aquela questão da aula gratuita e tudo mais para você.
Que hoje não é mais. Não é mais gratuito? Não. Não precisa mais, né, bem? Não Então, precisa mais, né? é porque assim, as coisas vão mudando, a gente vai enxergando, a gente tem que se valorizar também, né? Então, assim, quando você vai marcar um médico, você marca uma consulta experimental para saber se você gosta dele? Jamais, você tem que pagar ali já. Então, é o horário, é o trabalho da pessoa. A gente também é o nosso trabalho. Então, a gente tem hoje uma aula avaliativa, não é aula experimental. Você não vai me experimentar, eu não sou uma comida para você experimentar. Então, é uma aula avaliativa. Eu vou te avaliar, vou falar o que você precisa e quantos dias da semana. Então, você vai pagar um valor, claro, porque é o meu trabalho, a minha hora, é meu tempo, estou vendendo meu tempo, né? Estou te atendendo. Então, você vai, marca uma aula avaliativa, a gente faz essa aula avaliativa. Ela tem um valor e ela volta depois para você como desconto na primeira mensalidade, né? Então, se você fechar algum plano, esse valor volta já com desconto na primeira mensalidade. Isso gera um comprometimento também, porque a gente já teve várias vezes que as pessoas, na emoção, sei lá, marcam uma aula experimental e você vai lá, fechou o horário para a pessoa e você fica esperando, a pessoa não vai. Então, isso gera um comprometimento da pessoa de comparecer também, sabe? Então, hoje a gente não trabalha mais com aula experimental, é a aula avaliativa. Ela tem um valor, a pessoa vai, a gente avalia, né? Porque é isso, a gente é um profissional, Sim. A gente tem o nosso valor também. Eu acho isso sensacional porque faz parte também dessa trajetória de amadurecimento do seu negócio, né? Porque você começou com essa questão da aula gratuita e tudo mais, Sim. Porque a gente sabia que era uma maneira da pessoa conhecer seu trabalho. Mas aí você chega num amadurecimento do seu negócio que você fala, tá, agora isso não é mais necessário, eu consigo repensar essa maneira de aquisição. Isso é sensacional. E é uma barreira muito que nossa também, de costume, eu acho que porque todo mundo fazia isso, você né? vai lá. Aula experimental, em tudo que você entra tem aula experimental, e você entra na onda. Você nunca para pra pensar, né? E é uma coisa muito porque nunca ninguém até hoje, quando eu mudei, acho que eu mudei isso há pouco tempo, acho que dei uns 2, 3 meses que a gente mudou isso. Nunca ninguém não agendou por conta disso, porque teria que pagar uma taxa antes. Nunca, ninguém reclamou. Então é uma coisa que poderia ter sendo assim há muito tempo. Mas é aquela coisa, né? Todo mundo tá fazendo e a gente esquece que a nossa mãe sempre falou, você não é todo mundo. E aí a gente lembra e fala, é verdade, não preciso fazer igual todo mundo tá fazendo. Não é porque todo mundo tá fazendo que é certo, gente, né? Gente, é isso. O médico tem um valor. Você nunca vai lá no médico. Gente, eu trago saúde, eu trago qualidade de vida também, né? Então, por que eu tô trabalhando aqui de graça? Jamais. Sensacional. Nath, agora, voltando para essa questão das explicações, você definiu o que é Pilates, explicou super bem o que é Pilates, e eu queria saber, nas suas palavras, quando o aluno chega lá e, olha, o que é o funcional? Olha, o funcional, a gente trabalha, são exercícios, quando a gente fala que funcional, é uma coisa prática que funciona, são gestos do dia a dia. Você agacha na sua vida, no seu cotidiano, você agacha, você puxa, você empurra, você deveria saltar. Então, são exercícios que são feitos com o peso do corpo ou com carga externa, que a gente usa halter, usa TRX, usa barra, anilha. Então, são exercícios, assim, focados na musculatura, mas com gestos, né, do dia a dia, que é assim, agachar, saltar, empurrar, lançar, puxar. A gente trabalha a musculatura num geral, costuma ser, hoje o povo fala no full body, né, que é corpo todo. A gente trabalha o corpo todo com carga ou sem carga. Sensacional. E dentro desse treino, né, de funcional, tem um exercício ali que eu tenho uma curiosidade específica. Você vem falando, e você falou muito de Deus, né, até agora. O burpee, ele é de Deus? Não, acho que não. Acho que tem um dedinho do lado de baixo. Gente, no inferno vai ter burpee, só queria avisar pra vocês. Então, assim, procurem Deus. Gente, o burpee não é bom, não. Gente, que loucura. Mas passa rápido. E a prancha? A prancha... a prancha, não sei não. O que você acha? A prancha ela tem uma questão que ela não anda com o tempo cronológico normal, né? Tipo, 6 segundos na nossa vida é diferente de 6 segundos na prancha. Não é mesmo? Você tem 1 minuto pra ir no banheiro, vai voar. Mas tem 1 minuto pra fazer prancha. 1 minuto na prancha. É 2 horas, gente. É 2 horas. Que loucura. Nath, e aí dentro do funcional e do Pilates, quando alguém chega pra você lá, a pessoa já chega
decidida do que ela quer fazer, ou já aconteceu da pessoa chegar e você falar, olha, mais indicado para o seu corpo, para o seu caso e para os seus objetivos é tal atividade? Tem dos dois. Tem pessoal que vem mesmo já decidido. E aí é por isso que a diferença de você, na aula avaliativa, conhecer o corpo da pessoa e na conversa os objetivos, né? Porque se a pessoa tiver com o objetivo de emagrecimento, por exemplo, e falar assim, eu quero uma vez a semana Pilates, ela vai se frustrar e ainda vai colocar a culpa no meu trabalho. Nossa, uma vez a semana eu não vou emagrecer fazendo Pilates? Às vezes fazendo a semana inteira, se você não comer direito, você não vai. Então, assim, é essa conversa quando a pessoa chega dos objetivos. Quais são os seus objetivos, né? A gente trabalha assim aqui. Então, a pessoa chega e fala os objetivos dela. Então, aí eu falo, olha, pela aula avaliativa aqui agora, pelas dores que você sente, é melhor a gente começar aqui. Faz aqui primeiro, aí daqui a pouco você inclui esse daqui também. Então, a gente vai ajustando de acordo com a condição atual da pessoa e com o objetivo que ela quer, onde ela quer chegar. Então, a gente sempre faz isso. Conversa, objetivo, e a gente esclarece. Olha, vamos começar aqui, ali, vamos juntar os dois. Tem gente que faz só Pilates, tem gente que faz Pilates funcional, tem gente que faz só funcional. Então, a gente tem de todo tipo lá. Tudo vai depender do objetivo da pessoa e da condição atual que ela chega. Maravilha. E aí, pensando nesses objetivos e tudo mais, o que você tem sentido e como que você instrui? Porque tem as pessoas que procuram por uma questão de saúde, elas já estão com alguma limitação de movimento, né? Ou alguma limitação, uma dor, e elas te procuram, mas tem as pessoas que procuram pela questão estética. Uhum. Tem também um trabalho quase que psicológico ali de você conversar com a pessoa, olha, a sua questão estética não é o grande problema aqui, a gente precisa te reabilitar em tal coisa. Sim. Se eu te falar, você vai falar que é mentira. Mas eu acho que 100% das pessoas que me procuram é pela saúde. Eu não tenho pessoas que me procuram pela estética. Eu não sei se já pelo meu perfil, que eu não passo isso nas minhas redes sociais, eu não passo isso para os meus alunos, eu odeio essa parte de foco de exercício por estética. Eu falo que a estética é a cerejinha, é a última coisa que você vai ver. Antes disso, você vai ter toda a tua vida transformada. Tudo, todas as áreas, assim, tipo, física, né? Fisiológica, mental, tudo vai te transformar antes. A última coisa vai ser a estética. Se você procurar pela estética, a chance de você desistir é imensa. Porque o resultado estético não é rápido. Muitas coisas acontecem antes de mudar o estético. E precisam de outros fatores também, como a alimentação. Se você for treinar a semana inteira e comer igual uma capivara raivosa, você vai ser forte com uma camada de gordura por cima. Essa conta ela não fecha, sabe? Então, todo mundo que me procura não vem pela estética, vem pela saúde e já sabe que a estética... Eu não sei se pelo perfil de ser Pilates, de trabalhar a dor, as pessoas já chegam com essa visão, né? E aí depois vão se importando com o corpo, depois que ela já não sente mais dor, ela vai se importando com a estética, sabe? Porque acho que a dor, quem convive com dor, ela chama mais atenção do que a estética. Embora a pessoa não esteja satisfeita com a estética, a prioridade dela é não sentir dor. Porque você não consegue viver com dor, você não consegue focar em coisas com dor. Então as pessoas, elas estão, isso graças, assim, aos profissionais mesmo que estão mudando bastante isso, né? A gente é a área da saúde. O profissional de educação física, ele não é da área da estética, ele é da área da saúde. Na pandemia, a gente foi autorizado, a gente era a área da saúde. Eu recebi no meu e-mail, pelo CREF, um comunicado de fazer um curso, sabe assim, pelo governo, para poder ir lá atender o povo no hospital, se precisasse, sabe? Assim, em meio a uma tragédia, e precisar de enfermeiros, assim, não ter os médicos, enfermeiros, o profissional de educação física ia estar atuando. Então, a gente é a área da saúde, sabe? A gente trabalha com a saúde mesmo. Diabetes, hipertensão, muita coisa é controlada com exercício físico. Então, é muito, sei lá, a estética. É muito fútil, assim, sabe, pensar só nisso. E é isso, eu falo, gente, se você chegar pela estética, você vai desistir. Se você vier e pensar na estética, com 2 meses você não vai querer mais fazer. Porque ela não muda assim rápido. Não muda. Então, você tem que pensar na tua saúde, o quão longe você quer chegar nessa vida e bem.
Isso é muito legal. E assim, você falou, né, de vários fatores que fazem com que você falou que 100% das pessoas que chegam até você chegam procurando a A saúde e saúde. não a estética. E aí eu vejo que uma das coisas que faz isso acontecer, além de todo um movimento, como você mesmo disse, né, que atualmente alguns educadores físicos estão voltando, né, para essa área, tem alguns ainda que Sim. comercialmente, para chamar as pessoas, chamam pela Treino estética. barriga trincada. Só que é o seguinte, o seu posicionamento nas mídias sociais, ele realmente é focado em saúde. Então, assim, Uhum, você constrói uma autoridade em cima daquilo e as pessoas não vão te procurar para outra coisa, uhum. né? Então, eu acho que também é mérito da sua estratégia, que por algum momento eu acredito que tenha sido no feeling, mas agora eu sei que você tem tempo para se planejar, então agora é estratégico, né? Embora tenha resultados físicos, assim, estéticos. Sim, É porque é aquilo que eu te falei, é a cereja, ela vai chegar. é Mas ela não é consequência. rápido, ela é consequência. A estética é uma consequência da saúde. E quem te acompanha nas mídias sociais sabe também de uma outra área que eu gostaria que você falasse um pouco, que é a questão da atividade física para gestantes e no pós-parto. O quanto que você aplicou isso na sua vida, o quanto que você estudou sobre isso e quais são os diferenciais. É uma área muito bacana, porque assim, eu falo para as minhas alunas gestantes, até esses dias uma aluna minha que já pariu o nenê, já tá com o nenenzinho grandinho lá, até comentou nas redes sociais dela, ela é advogada. Eu falo para as minhas alunas que eu enxerguei a grávida de outra maneira depois que eu fui grávida. Porque assim, eu via grávida e eu falava, tá, corpo mole, gravidez não é doença. Essa frase, eu tenho vontade de tacar essa garrafa na cabeça de alguém. Porque, gente, gravidez não é doença, mas parece muito. Porque assim, gente, as pessoas querem tratar a grávida como um ser humano normal que tá ali só vivendo sua vida. Não, você tem noção que a pessoa tá formando uma outra pessoa? Você tem noção que tem quase 2 litros de sangue a mais no corpo dessa pessoa? Você tem noção que esse coração tá trabalhando mais para bombear esses 2 litros a mais de sangue? Você tem noção que hormônios estão a todo vapor, explodindo tudo? Que a relaxina tá em excesso no corpo? Para quê? Para preparar esse corpo pro parto? Que tá tudo frouxo? Que as articulações da grávida estão frouxas? Por quê? O corpo libera, mas ele não vai liberar só ali na região de quadril, que é o corpo se preparando para um parto normal. Não, o corpo todo é atingido por isso. Então, tudo fica frouxo. Então, os hormônios estão ali a todo vapor. Tem parte psicológica, tem parte de peso mesmo. O eixo de gravidade é diferente. Muda. A pessoa ela é jogada para trás. Então, a lombar tá ali pagando a conta, coitada. O abdômen não tá mais firme, ele tá expandindo. Tem uma diástase ali acontecendo. Então, não é uma pessoa normal. É uma pessoa em transformação total. Então, a pessoa, ela tem... Eu falo que depois da gravidez, eu enxerguei a grávida assim, que se eu vejo uma grávida hoje, a minha vontade é de o que você quer que eu te faça? Majestade. Estender um tapete vermelho para ela passar. Porque, gente, não é assim, sabe? Vive só aí. Para de moleza, não é. Então, a gente tem que ter um trabalho específico mesmo. Não é ir lá... a gente vê vários vídeos na internet assim. A pessoa já é treinada. A pessoa já fazia musculação há 1000 anos e ficou grávida e está continuando do mesmo jeito. Por que ela está continuando do mesmo jeito se ela não é o mesmo corpo? Não tem porquê. Ela já é acostumada. Quem que era acostumada? A pessoa que não tinha 2 litros de sangue a mais, não tinha tudo frouxo, sabe? É diferente. Então, não dá para só levar isso como parâmetro. Ela já era treinada. A pessoa anterior era mesmo. A nova não é. A nova, ela tá com diferença. Então, e quais são os riscos para isso? A gente tem sangue correndo a mais aí, não tem? Então, risco de trombose, de AVC. Então, eu vejo pessoas, às vezes, no Pilates se pendurando grávidas de ponta cabeça. Então, para tirar uma foto bonita. Então, o que a gente tem ali de risco? Risco de queda. Por quê? É um outro corpo. A pessoa tinha controle de fazer invertidas antes, quando o eixo de gravidade dela era ali o centro mesmo, quando ela não tinha um sobrepeso ali, quando não tinha 2 litros de sangue a mais na cabeça dela de ponta cabeça, uma pressão. Então, assim, pra que tá virando de ponta cabeça? Sabe? Pra quê? Quando o foco seria trabalhar o eixo dela, tentar trazer ela pro eixo dela de novo, trabalhar uma contenção abdominal para essa diástase porque assim, a diástase
é o afastamento da musculatura do abdômen. Isso acontece, ela é fisiológica, ela precisa acontecer para ter espaço para o bebê. Então, toda grávida vai ter diástase. A diferença é quando esse nenê sai, se essa diástase vai fechar. Então, é isso. A diferença não é, vou fazer pilates ou academia, é com quem eu vou fazer, como eu vou fazer, entendeu? Então, esse trabalho da diástase, e a diástase, ela não é só estética, aquela barriga frouxa e grande. Não, ela tem funcionalidade. Nosso abdômen, nossos músculos têm funcionalidade. Para que ele serve? Né? Então, os nossos órgãos estão ali, a musculatura, ela protege, ela segura os nossos órgãos. Então, se ela está afastada, nossos órgãos podem, né, vazar. Assoalho pélvico também é outra coisa. Assoalho pélvico, durante a gestação também, ele é muito pesado, né? Então, ele está ali, uma basezinha. Tem o peso da criança. Aí a pessoa vai ficar pulando. Então, tem incontinência urinária que pode acontecer. Então, diástase, incontinência urinária. Prolapso de órgãos, que é os órgãos extravasarem mesmo, né? Pela pressão, eles saem, né? Então, tem todo esse cuidado. Não é a mesma pessoa. Não pode sair fazendo qualquer coisa, se pendurando, puxando. Eu vejo abdômenes de grávidas, assim, fazendo força, que estufa, sabe? Então, vai piorando essa diástase. A diástase, que era para ser algo fisiológico, natural, e depois, quando nascer a criança voltar, é uma coisa que fica gigantesca, com 4, 5 dedos, e a pessoa começa isso. Começa a sentir dor na lombar, muita coisa. Escape de xixi, porque não tem ali a contenção, né? E aí as pessoas saem na internet fazendo isso, postando isso, os formados em TikTok, né? É bonito você ver uma grávida lá no CrossFit puxando uma barra. Ah, nossa, que lindo, ela consegue. Mas aí ninguém vai contar, talvez, que depois, quando essa criança nasceu, que ela teve que ir para uma fisiopélvica porque ela não segurava o xixi, né? Que ela teve que fazer uma cirurgia de diástase para costurar o abdômen dela de volta, porque não voltava. Então, essas coisas não aparecem, né? E você, como se especializou nisso, estudou muito essa área, existe lá no seu estúdio um trabalho focado. Tanto no pré quanto no pós. E aí explica para mim o que é esse trabalho para quem está gestante e assistindo esse recorte do podcast. Bom, o trabalho com gestante, ele é focado em dar a qualidade para ela durante a gestação, qualidade de vida, né? De dor e de funcionalidade, porque a grávida vai também perdendo funcionalidade, porque vai pesando. Então, o trabalho do Pilates com a gestante, ele é focado nisso, em criar espaço, em preparar o corpo para o trabalho de parto também. E não parto só, o que a gente fala natural, né? Só o parto... A gente, na verdade, não trabalha só assim. Antigamente a gente falava cesáreo e normal. Hoje em dia, não. Os dois são normais. Tanto a cesárea, ela é considerada um parto. Tá tudo bem se for cesárea. Se não der certo, a gente trabalha parto vaginal e parto cesáreo. Não trabalha mais parto normal ou cesárea. É vaginal e cesáreo. Então, a gente trabalha espaço para essa criança na barriga, para você não sentir desconforto. A gente trabalha força, para você não perder funcionalidade. E a força também é no alívio da dor. Muita gente acha que a grávida tem que ficar alongando. Não, ela tem que ter força de sustentação, porque tá tudo frouxo, tá tudo solto. Ela não precisa de mais alongamento, então ela tem que ter força para se sustentar. Então, o trabalho da gestante é isso. A gente trabalha força, mobilidade, para ela ter uma qualidade durante a gestação, para não sentir dor e para ter o seu dia a dia, a sua rotina mais fácil. E no pós é reconhecer o outro corpo de volta, porque ela era uma, aí ela virou outra e ela vai voltar a ser outra agora. Ela não vai voltar a ser o que ela era antes, ela nunca mais vai ser o que ela era antes. Ela vai ser uma terceira pessoa. O pós-parto é a terceira pessoa. Então, aí é voltar à funcionalidade desse corpo sem aquele peso. Então, voltar essa diástase pode demorar até 2 anos para voltar. Mas pode demorar 3 meses. Então, voltar essa função do abdômen, voltar à força, trabalhar mesmo uma outra consciência para esse corpo. Cara, isso é sensacional. E você me explicando isso me lembrou de uma matéria que eu li recente, que você falou do processo do parto, seja ele, né, a cesárea ou o vaginal, mas você me lembrou de uma coisa que eu estava lendo esses dias, que o trabalho em ganho de massa, o trabalho muscular, ele influencia diretamente na vida de alguém que a gente nunca sabe quando
vai acontecer um imprevisto e a gente precisou ficar internado, precisou passar por uma cirurgia. A gente não sabe, saiu ali na rua, daqui a pouco você está ali na UTI. Exatamente. E aí eu estava lendo sobre o quanto a nossa estrutura muscular, ela influencia na nossa condição de vida durante uma cirurgia e pós-cirurgia, e também na nossa condição de recuperação, porque o nosso organismo, você vai ficar parado lá, deitado numa maca ou num quarto do hospital, e o seu organismo vai consumir, né? Consome. O que você tem. Então, explica um pouquinho dessa importância, dessa estrutura para a vida. A gente tem uma pirâmide, que é a pirâmide do desenvolvimento motor. Então, ela vai subindo, né? Então, a gente vai subindo, a gente nasce e a gente vai subindo. Chega nos 30 anos, não tem mais para onde subir, ela começa a descer. Então, depois dos 30, a gente começa a ter quedas de rendimento, de desenvolvimento e de massa muscular. Então, você vai perder, não tem como. Chegou nos 30, você vai começar a perder massa muscular. Aí eu falo para todo mundo, para os meus alunos, eles morrem de rir. Ou você vai descer essa pirâmide no freio, muito devagarzinho, ou você vai descer capotando na cambalhota e girando, né? Ou você vai cair de cabeça. Então, essa é a diferença do exercício físico depois dos 30. A velocidade que você vai perder, entendeu? Você vai perder. O que vai diferenciar é a velocidade com que você vai perder. E é isso que eu falo, gente. Não venha por estética. Você não depende da estética para viver. Você depende da massa muscular para viver. Então, é isso. Quanto mais massa muscular você tiver, mais reserva de vida você tem. Então, se você precisar de uma internação, e se você tiver massa muscular, você vai ser consumida daquela reserva. Agora, se você é internado e você não tem reserva, vai tirar da onde? Você vai ter que aprender a viver de novo. Você vai ficar pele e osso, e aí você, como as pessoas no pós-Covid, a gente viu bastante, né? Que as pessoas ficavam muito tempo entubadas, paradas, no corpo não mexia. É uma estátua. A pessoa tem que aprender tudo de novo. A pessoa não consegue andar. A pessoa não tem força, não tem massa muscular. Não só pela massa muscular, mas por conta de mexer mesmo, de movimento. Quanto mais você movimenta, nosso corpo é uma máquina. Ela é mesmo uma máquina. A gente acha que não, mas nosso corpo é uma máquina. Ela só funciona se ela tiver manutenção. Nath, muito legal você dando essas explicações do seu jeito, né? O seu jeito de explicar as coisas eu acho muito didático. E eu tenho certeza que esse podcast vai dar recortes muito legais. Ai, tomara. Porque às vezes eu começo a falar, aí eu lembro de uma coisa, aí parece que eu perco do foco, aí eu volto. Eu acho até agora você não perdeu nada não de perdi, foco, nada. Eu tô falando mais E eu tô aqui, o Jojo também deve estar gostando. Eu tô aqui, assim, tô tendo uma aula, né, Jojo? Porque tá muito legal, tá muito legal. E você disse que, assim, não venha pela estética, né, venha pela saúde, pelo corpo funcional e tudo mais. Mas, inevitavelmente, até por uma questão da geração que a gente vive hoje, tanto a geração mais jovem quanto a nossa, que é mais ou menos jovem, elas querem saber quando elas vão ter resultado. Elas podem não estar procurando um resultado estético, mas elas querem saber, ó, quanto tempo uma pessoa, quando começa a fazer pilates com você, ou quando começa a fazer um funcional lá no estúdio, você fala assim, olha, daqui X tempo a gente vai fazer uma avaliação, você vai ver que mudou. Você vai sentir que mudou. Olha, esteticamente, 3 meses. Fisicamente, 1 mês. 1 mês você já consegue ver diferença na sua vida se você estava com dificuldade de fazer algo. Subir uma escada. Subir uma escada, pegar uma coisa ali, a dor. 1 mês você já consegue ver muita diferença. Muita. Esse 1 mês, quantas atividades por semana? Recomendado. Se a pessoa não fazia nada, Ti. É o que você falou, 1 é melhor que 0. 1 é melhor que 0 e ela vai sentir diferença. E o que é engraçado, esse final de ano, olha isso que loucura. As pessoas mudam de vida em janeiro, certo? É hora de começar. Eu recebi tanto aluno novo em novembro, dezembro, que as pessoas não estão querendo mais esperar janeiro para começar, elas já estão começando antes. Então, assim, eu recebi muita gente nova, assim, em novembro, dezembro, e que começaram uma vez a semana, e que, tipo, semana passada, Nath, a gente precisa aumentar, porque eu tô sentindo falta. Sabe o que é isso? Eu tô sentindo falta de fazer mais. Pra mim tá sendo tão bom que eu quero fazer mais. Uma vez só tá pouco. Então, as pessoas procuram, sabe? Por isso que eu falo, não venham pela estética. Venham pela saúde, porque as pessoas, elas sentem diferença mesmo quando começam. Então, fisicamente, a diferença acontece em 1 mês. Você já vai sentir diferença no seu corpo em 1 mês. Fisicamente falando, assim, de autonomia e de melhora de condição. Agora, esteticamente, depende da alimentação.
Se você já começar junto atividade e exercício, 1 mês você consegue ver diferença no seu corpo. Consegue. Agora, se não tiver uma alimentação junto, às vezes nem 3 meses. Não vamos iludir as pessoas. A pessoa sai ali do estúdio da Natália, tem um McDonald's ali pertinho. Aí a pessoa sai ali, não tem condições. Tem até um carrinho de lanche na avenida que a gente sente o cheiro do bacon. Meu Deus do céu. Mas é isso. A alimentação e o exercício físico, elas têm que andar junto. Principalmente para estética. Eu tenho uma aluna, ela estava com um problema de resistência à insulina, né? Então, ela, na época que deu essa alteração no exame dela, ela nem morava em Ribeirão, morava fora, fazia residência. Então, ela comia loucamente, né? Porque a pessoa, quando ela não tem tempo de pensar na alimentação, e ela não tem um planejamento, isso que é a diferença também na nutrição. A dieta, ela tem que se encaixar na sua rotina. E não você se encaixar na dieta, porque aí a chance de fracassar é gigante. Então, por exemplo, você, Thiago, acorda, não tem o tempo de comer. Então, por exemplo, a minha primeira aula é 6:30 da manhã. Então, para eu acordar e tomar um café da manhã, eu tenho que acordar às 5, mas eu prefiro dormir. Então, eu falei isso para minha nutri. Falei, eu prefiro dormir. Ela, não, tudo bem. Então, você vai fazer um jejum até tal hora, mas você vai tomar isso, isso e isso. Aí a gente capricha naquela refeição. Então, é isso. Se ela falasse para mim, não, você precisa de tomar um café da manhã, eu já ia me frustrar e eu já ia quebrar a minha dieta. Então, a dieta, ela tem que se encaixar na sua rotina e não você se encaixar na dieta. Então, o sucesso é isso. Tem que ser isso. Então, o que a gente estava falando? A gente estava falando sobre... O que a gente estava falando? É porque eu me empolguei na resposta aqui, que foi muito legal. Que você falou uma coisa que não é da sua área, mas que é muito legal, que então, a dieta tem que se encaixar na minha rotina e não me encaixar na dieta. Exato. Mas a gente estava falando... Puta merda, Di. A gente tava O que a gente estava falando? A gente estava falando. É importante que a gente... Gente, pera. Não, mas ó, a gente tava... importante. Eu fiz a pergunta relacionado a pessoa ter resultado. Quanto tempo ela vai ter resultado? Aí você respondeu. Eu falei da alimentação, mas aí depois a gente falou outra coisa. O que era? Não sei, mas eu tenho uma pergunta relacionada ao que você acabou de falar. A gente falou do resultado estético. Agora, inclusive, eu esqueci a pergunta que eu ia fazer, pra você ter uma ideia. Isso, gente, é problema de alimentação. A minha alimentação, ela tá prejudicando a minha parte cognitiva. Gente, o que a gente tava falando? Era uma coisa muito importante. Mas era muito importante. E agora? Era. Mas a gente vai... Da alimentação, do exercício, das pessoas pedirem para fazer mais vezes. Ah, verdade. Por que a pessoa, ela aumentou, né? Ela chegou lá, você falou que sentiu falta. As pessoas chegaram... eu tinha uma pergunta sobre isso. Que você falou assim, dos alunos que chegam, e chegaram muito agora, você falou, as pessoas não estão esperando mais janeiro, né? Elas já chegaram agora em novembro, dezembro, e elas estão começando a querer fazer mais vezes. E aí eu tenho uma pergunta técnica, uma curiosidade sobre isso. A pessoa querer aumentar o número de vezes que ela vai para fazer pilates ou funcional, tem a ver com o corpo sentir necessidade, ela que está gostando dos resultados, mas também tem a ver com aquela tal endorfina? Tem a ver também, né? A sensação de prazer tem a ver. Isso tem totalmente um controle de emoções, né? Tipo, de psicologia, né? Então, os psicólogos, quando estão lá, os psiquiatras que mandam fazer atividade física, você vê que tudo tá linkado à atividade física, né? Não tem como fugir, as pessoas ficam fugindo, gente. Eu não sei por quê. Eu sou um fugitivo. Gente, tudo. Você tem noção que o problema do mundo é a atividade física. Ele resolve todas as áreas da sua vida. Tanto mental, quanto física, emocional, por conta dessas liberações que acontecem, né? Como eu disse agora há pouco, que é uma máquina e ela funciona em toda essa parte, no exercício também, por conta do contato com outras pessoas, o social, a amizade, as pessoas riem, se divertem, contam às vezes da vida dela na aula, então é uma hora de colocar para fora, sabe? Então, as coisas que acontecem fisiologicamente falando mudam essa parte também psicológica e de antidepressão, né? Que a gente fala, é um antidepressivo natural. E eu lembrei do que a gente estava falando. Do que a gente estava falando? Da resistência insulínica da minha aluna. Da resistência insulínica da sua aluna. Então, voltando à história da sua aluna que tinha uma resistência à insulina. E que ela comia super mal, por isso que a gente foi para a parte da dieta. Ela comia super mal, lembrei. Então, ela tinha resistência à insulina.
Então, ela fez o exame e ela estava lá na residência e ela comia. É por isso que a gente chegou nessa parte de enquadrar, né? Porque a pessoa não tem tempo, ela só trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda e come o que dá. Então, ela estava com uma resistência, estava acima do peso e com resistência à insulina. Aí, ela veio para Ribeirão, ela conheceu o estúdio, aí ela começou a fazer as aulas. E ela fala, Nath, para ser sincera, não mudei muito minha alimentação, porque eu gosto de comer doce, gosto de comer porcaria. Não mudei muito minha alimentação, mas eu mudei a minha atividade física, refiz meus exames e eu trouxe. Olha isso, não tem mais resistência à insulina. Então, como é importante, se ela tivesse mudado a alimentação, ela estaria, e aí ela estaria mais magra. Porque assim, olhando ela fisicamente, ela estava melhor. Mas o peso dela na balança estava bem parecido do que ela era antes. Só que ela tinha uma doença. Só que internamente. Ela tinha uma doença, entendeu? É isso que eu falo. A estética dela não mudou, mas ela não tinha mais uma doença. Então, aí agora A ela. expectativa de vida é outra, É né? outra. Então, e aí as pessoas acham que uma resistência à insulina é uma coisa muito de boa. Ah, é só uma resistência. Não, isso pode virar uma diabetes se você depender e você morrer por isso. Então, e aí agora ela tá bonitinha, tá conseguindo seguir uma dieta, já sentiu muita diferença no corpo esteticamente. Mas antes veio a saúde. Sensacional. Nath, eu estava falando dessas pessoas que vendem a atividade física de maneira errada, né? Uhum. Mas tem uma coisa que eu tenho curiosidade de saber se é certo ou errado, se realmente funciona, que é um tipo de atividade física para queimar uma gordura localizada ali. Existe? É possível isso? Não, Ti. Estão te vendendo uma coisa que não existe. Não tem como você focar um exercício para perder gordura em um lugar específico. Não existe. Existe um treino. Se você vê um post assim, ó, treino queima pochete, né? E a pessoa estiver fazendo um treino de corpo inteiro, aí eu vou te falar, aquele treino era um de queimar pochete. Agora, se a pessoa estiver fazendo abdominal loucamente, não é um treino de queimar pochete. Por quê? O nosso corpo, ele tem a reserva de energia. E quando você coloca muita energia para dentro e não usa, ele armazena em forma de gordura, tá? Então, ela é uma reserva. A gordura, você deveria ter uma reserva de músculo, você tem uma reserva de gordura. Tô bem reservado. E aí essa reserva de gordura, o que acontece? Ela tá lá para ser usada e você não usa. Então, o que acontece? Quando você começa a usar, quando você começa uma atividade física e come menos, né? Porque é isso que é a diferença. Se você começa o exercício e continua comendo muito, você não vai usar aquela reserva. Você vai usar o que está comendo. Então, fica empatado, sabe? O que você come e o que você usa. Fica com lucro ali, ó. Então, a reserva tá lá ainda. É como se você tivesse uma poupança e você vivesse com o seu salário. Você não usasse a sua poupança. Nesse caso, é bom usar essa poupança. Essa poupança de gordura a gente tem que usar. Então, aí você... Como é que começa a querer perder gordura? Com alimentação. Então, você vai lá, olha, eu vou treinar tantos dias, o que eu vou comer? Então, ela vai pensar no seu treino, quanto você vai gastar e vai fazer uma dieta para você. Aí, beleza, faz a dieta e começa os treinos. Aí, sim, você vai gastar mais do que você está ingerindo. Então, vai começar a usar da poupança. Aí, não tem como você falar, o treino de hoje vai tirar da poupança do braço. Treino de hoje vai tirar da poupança da barriga. Não tem como. O corpo, aí entra a parte específica e genética de cada um, vai tirar da onde ele acha que tem que tirar. Tem gente que a última coisa que vai sair é a reserva da barriga. Tem gente que é a primeira coisa. Tem gente que a última reserva é a da perna. Então, o corpo ele vai tirando de onde ele vê necessidade. Então, quanto mais você vai gastando, mais ele vai tirando. Quanto menos reserva você tem em tal lugar, ele vai pegando de outro. Então, não tem como treino específico para queima de gordura localizada. Ele tira da onde tem que tirar. Da onde tem que tirar. Então, os treinos que trabalham musculatura. Quando você treina o corpo todo, ele vai consumindo. Então, quanto mais você treina... E, por exemplo, abdômen. Eu vou ficar fazendo abdominal para queimar abdômen? Não vai. Porque o abdômen é um músculo pequeno. Comparado à perna, por exemplo. Se treinar a perna, tem tanto músculo grande aqui que ele vai queimar muito mais. Então, compensa você treinar a perna para você ter perder a barriga. Entendeu? Loucura, tá desmistificando essa questão. Sim, e outra. E as pessoas pensam, no momento do treino, fica olhando no relógio. Aqueles relógios, é tudo estimativa. Que as pessoas veem, queimei tantas calorias nesse treino. É uma estimativa, não é real.
E as pessoas ficam focadas com o que perdeu na hora. Não pensa no que o corpo vai gastar enquanto ele está vivendo. 48 horas depois de um treino, você está gastando. O teu metabolismo, ele acelera. Então, o seu músculo consome também. Então, o músculo gera mais. Então, quanto mais músculo você tiver, mais gordura você vai queimar. Porque só para você existir aqui, ó, sentadinho, parado, com muito músculo, para ficar vivo, você está exigindo mais do seu corpo. Então, você, consequentemente, usa mais gordura. Parado, sem treinar. Ou seja, porque eu construí uma estrutura muscular melhor, maior. Só para você, o seu metabolismo basal, ele vai exigir mais. Olha, que incrível. É muito legal quando a gente conhece pessoas que o olhinho brilha, né? Quando fala do assunto que ama e que estudou e continua estudando. E aí, para a gente caminhando até para o final do nosso bate-papo, eu queria entrar nessa questão do propósito. Você acredita que você encontrou o seu propósito? Ah, encontrei. Porque assim, como eu disse lá, quando eu trabalhava lá no projeto social, acho que foi um boom ali, de conseguir mesmo tá com a pessoa e fazer diferença na vida da pessoa. Acho que esse é o meu estilo da vida, assim, o que eu quero fazer da vida é fazer diferença na vida das pessoas. Então, as pessoas que chegam para mim querendo saúde, eu consigo dar saúde para ela. Então, isso para mim é o melhor. Vai dar estética, vai dar. Conseguimos também, mas acho que o que ajuda você ter estética e amanhã você morrer? Vai morrer com estética. Morrer bonito. Morrer bonito. Então, eu prefiro, né, que você tenha uma vida saudável, viva bem e que com a estética também, mas que seja o ponto de partida para você continuar, porque pela estética você para. Pela saúde você não para. Massa. E você contando toda a sua trajetória nesse bate-papo aqui hoje, não toda, porque a sua trajetória é muito maior, que a gente teve um recorte aqui, né, dessa trajetória empreendedora da Natália, mas eu queria que você falasse da relevância ou do quanto é significativo a sua estrutura familiar para te dar apoio para empreender, porque eu imagino que você tem sonhos, perspectivas, você ali no seu momento com você mesmo, me disseram que quando você é mãe, você deseja muito a hora de você ir no banheiro, porque talvez seja a única hora que você fecha a porta, fica você com você mesmo. Sim. Né? E nesses momentos de você com você mesmo, eu imagino que você tenha os seus sonhos, as suas expectativas, os seus desejos de realização, e que a gente entende que às vezes a gente não consegue construir sozinho. Então, o quanto a sua estrutura familiar te ajudou a construir essa trajetória que você contou aqui pra gente. O Elton, meu marido, desde a época do curso do Pilates foi fundamental, né? Porque quem ia ficar com a Liz? Então, ele teve que ir junto, então ele sempre mergulhou muito junto, sabe? Mas ele fala que ele é a parte mais operacional, que eu que sonho, que tenho coragem, que ele não teria essa coragem que eu tenho, sabe? Tanto que o dia que, agora a minha última ampliação, que eu recebi a mensagem, eu só mostrei o WhatsApp pra ele assim, ele falou assim, vai, tá vendo? Vai, é Deus, sei que lá. Então, e eu falo muito dessa coisa assim pra ele, se der errado, né, o que a gente vai fazer? Depois dá um jeito. O máximo que vai acontecer é dar errado. Então, esse é o meu pensamento, assim. Vai dar errado, a gente se arruma tudo de novo e começa, entendeu? Então, ele fala que ele é mais essa parte operacional. Fala o que tem que fazer, que a gente faz. Então, essa é a estrutura mesmo, assim, que a gente faz junto e dá super certo. É ter uma mente mais de vamos e o outro de então vamos. Então vamos. Você me lembrou uma vez conversando com um personal, que também é empreendedor, que é o PJ, e ele falou assim, cara, o que um empreendedor, empresário tem que ter, de todas as características e competências, ele falou assim, o que é fundamental? Coragem. Ele falou, sem coragem você não empreende. E uma outra coisa que ele falou que tem tudo a ver com o que você disse agora, foi que quando as pessoas têm uma trajetória, e a história da vida dela, a trajetória dela, as pessoas vieram do nada. Porque algumas pessoas, quando foram começar a empreender, felizmente tiveram ali um pai, um investidor, alguém, né, para dar, não, tá aqui, filho, quer começar a sua empresa? Então, te dou um start. E quem começou do zero, geralmente não tem nada a perder, porque não tinha nada, agora tem alguma coisinha, né? E ele disse o seguinte, se der errado, eu tive que recomeçar tantas vezes na vida, se eu tiver que recomeçar de novo, sim, tá tudo bem. Isso acho que cria essa casca na gente, né, de falar, olha, vamos fazer, e se der errado, que a gente começa. O único risco é dar errado. O único, só. E,
caminhando então para o nosso final, como que você vê o futuro do seu negócio, mas também o futuro dessa área, porque a gente veio no Brasil, nesses últimos anos, eu posso falar talvez dos 5, 10 anos, de uma crescente de academias, desde essas academias de marca, né, de grandes franquias, mas também as pequenas academias nos bairros, do CrossFit também, agora não estou aqui para julgar se é bom ou ruim, mas cresceu muito. E as pessoas buscando, seja por estética ou por saúde, as pessoas estão buscando. Eu vejo também um crescimento grande das pessoas praticando essas atividades físicas, tipo corrida de rua, ciclismo, as pessoas, grupos de pedal. Nunca se viu antes tanto, assim, pelo menos na nossa cidade, na nossa região, pessoas buscando tanta atividade física. Então, a sua visão de empreendedora e de quem está na área da saúde, como você vê o futuro, 2024, 2025, os próximos anos para essa área? Olha, fazer uma piada antes, que CrossFit é uma seita. A pessoa é uma seita, testemunha do CrossFit do 7º dia, tem, galera? Tem, o trem é doido. Tô brincando. Na época que eu tava na faculdade, as Smarts estavam surgindo. Então, o medo dos professores, assim, era nossa, vai abrir com o preço lá embaixo, com muita gente no mesmo horário, e tipo assim, o profissional vai ficar onde? Então, o medo era isso. Mas já tinha uma visão dos estúdios, que as pessoas iam ter público para os dois, mas que as pessoas iam talvez valorizar mais o profissional, porque ia ser mais acessível, mas não ia ter tanta qualidade. Porque as Smarts, as grandes franquias aí, elas têm uma estrutura legal, mas ela não tem profissional para tudo isso. E aí que tá a diferença, entendeu? Ter o profissional, não é ter o espaço, é ter o profissional. Então, por exemplo, esses grupos de corridas que existem hoje, de pedal, eles precisam de ter uma base, porque senão começam a surgir lesão. Então, o treino específico, seja em academia ou em estúdio, ainda vai ser muito valorizado nos próximos anos. Então, as pessoas, eu acho que elas podem começar assim, por ser uma coisa mais acessível em Smarts, mas em algum momento sentir a necessidade de ter um profissional. Então, ou ela vai conseguir um personal junto nas Smarts, ou vai para os estúdios, sabe? Eu acho que o profissional de educação física agora nos próximos anos, ele se aproveitar bem mesmo e mudar essa coisa de só estética, vai conseguir um espaço bem garantido aí de valorização e de fidelidade mesmo com as pessoas. Olha, fica então um incentivo para você que está se formando, para você que já se formou e estava um pouco desesperado com o mercado. Existe então uma visão que não é uma visão otimista, é uma visão realista baseada no que a gente vê de crescente. Né? E, Nath, maravilhoso bater um papo com você, mas quem quer ouvir mais você, quem quer conhecer melhor o seu trabalho, onde te encontra, tanto nas mídias sociais, e quem é daqui da nossa região, de Ribeirão Preto região, e aliás, não só Ribeirão Preto região, porque tem aulas online também, Tem né? aula online. Como as pessoas te encontram? Bom, nas minhas redes sociais, né, eu tô no Facebook e no Instagram, Natália Maciel Pilates, tá? @Natália Maciel Pilates. E aqui em Ribeirão eu fico no Jardim São Luís, na Nélio Guimarães, 1414, sala 4. Quase esquina ali com a... Esquina com a Presidente Vargas, ali pertinho, onde era o Extra, agora é Açaí, né? Tô ali pertinho. E para quem quer fazer aula online, também estamos no online. A gente atende São Paulo, agora vamos atender Estados Unidos. Temos região, então cidades vizinhas também conseguem chegar aqui, porque é muito bem pertinho, é bem localizado. E é de fácil acesso também, né? Veio pela rodovia, pegou a vaga. Fácil acesso, então me encontra aí. É isso. Nath, fazia tempo que a gente não conversava, que a gente não se encontrava. Eu já tinha ido conhecer seu estúdio, você não tinha vindo conhecer o estúdio aqui ainda. E é massa demais conversar com você, é massa demais. Quem acompanha a sua trajetória pelas mídias sociais já fica feliz, mas ouvir você contando é muito legal e saber onde você chegou deixa as pessoas que te amam muito felizes. Eu sou uma pessoa feliz. Obrigada. De conhecer a sua história, viu? Obrigada. Obrigado. É isso, gente. Tá aí mais um papo aqui no nosso princípio ativo de pessoas que aplicam princípios, transformam a própria vida e, no caso da Nath, transforma a vida de outras pessoas. O movimento cura, procure se movimentar. Se você tomou um puxão de orelha aqui nesse bate-papo, igual eu tomei, então vamos mudar nossa vida? E não é para janeiro não, é para agora, tá bom? Beijão, até mais.
Bye.